e companheiras que estão nos acompanhando pela internet. Nós estamos começando uma live discutindo um assunto muito importante. A princípio, eu tinha pensado em fazer uma reunião não transmitida, mas eu achei que o assunto é muito interessante e conversei com alguns amigos para transformar essa conversa numa live para outras pessoas saberem do que se trata. Ou seja, nós vamos discutir hoje o significado da greve de 1978, a famosa greve do dia 12 de maio, que começou na Scania. Nós não temos mais o Gilson, que trabalhava na Scania, que era diretor do sindicato, que morreu. Nós não temos mais o Severino. E tem aqui um companheiro, que é o Augusto Portugal, que na época tinha acho que 22 anos, estava trabalhando na Scania e participou da organização e da organização da greve. E eu trouxe para discutir esse assunto o Djalma de Souza Bon, que era o tesoureiro do sindicato na época, recém-empossado no sindicato, porque nós estamos postos no mês de abril e a greve foi dia 12 de maio. O Djalma vai participar, ele está com um probleminha na internet dele, daqui a pouco a gente vai consertar e ele vai entrar. Eu convidei a companheira, que é com muita alegria, Anês, muita alegria. Fazia tempo que eu não via a companheira Anês, mas a Clara antes estava fazendo um livro e foi conversar com a Anês e me falou da Anês. Aí eu lembrei da Anês Andraus, que é uma companheira que foi do Diese e nos assessorou muito tempo o movimento sindical como um todo. Tem uma grande contribuição, sobretudo na minha formação política, na minha formação sindical. Então, obrigado por estar participando, companheiro Anês Andraus. O companheiro Augusto Portugal, que é esse metalúrgico jovem, sabe, que estava na Scania, e o companheiro Wagner, que é o presidente atual do Sindicato dos Metalúrgicos, que na época só tinha 17 anos, nem sabia o que era greve, apesar do pai ser militante. E o Paulo Camoto. O Paulo Camoto não era da Scania, o Paulo Camoto era ferramenteiro na Brastemp, e como as assembleias do sindicato se ouviam na Brastemp, o Paulo Camoto, sem querer, foi virando militante, e em 1980, quando o Djalma deixou a tesouraria do sindicato, porque nós fomos caçados, é importante lembrar que o Djalma seria o meu sucessor na presidência, se a gente não tivesse sido caçado. O Paulo Camoto assumiu na diretoria do Meneghelli a tesouraria do sindicato. Bem, é com esses companheiros que nós vamos conversar um pouco daqui para frente. E a primeira pergunta vai para a companheira Anês Andraus, já que o Djalma não está presente até agora. A pergunta é essa: o que significou para o movimento sindical, para a política brasileira e para você a greve de 12 de maio de 1978, depois de tanto tempo sem fazer greve no Brasil, porque a última tinha sido em 1968, em Contagem, em Osasco. Lula, companheiros, um prazer rever vocês. E começo fazendo também uma homenagem aos companheiros que partiram, que lutaram tanto ao teu lado, Lula. Olha, essa greve, para mim, foi um dos pontos mais altos do Diese, do movimento sindical brasileiro. Do ponto de vista pessoal, além da experiência, etc., ela significou esperança e muito medo. Né? Eu lembro que éramos muito jovens, vocês eram recém-empossados no sindicato, Lula como presidente, eu trabalhava no sindicato alguns dias da semana, junto com César Concone e o Walter Barelli. E São Bernardo representava o sindicato moderno, era onde o Diese apostava no jogo sindical. Né? Eu não sei se eu poderia dar um ligeiro contexto histórico desse período. Essa greve ela surge num momento em que
nós tínhamos um arroxo salarial muito violento e normas muito rígidas, né? A lei de greve, que tinha sido mudado, toda uma legislação. Essa diretoria do Lula, do Camoto, de todos eles, era a primeira renovação que se tinha, né? E os metalúrgicos começou a ser uma categoria combativa. Em 1970 e poucos, os metalúrgicos de São Paulo entraram com processo e por conta do índice do custo de vida. Lembra, Lula? Lembro. Essa luta foi uma luta incrível, porque o governo militar entrou no sentido de controlar todos os índices que eram calculados no Brasil. Todos eles, em São Paulo, no Rio, etc. E era o rumo norte das campanhas salariais, o que significava que o movimento sindical estava sendo repreendido, não só na sua luta reivindicatória, como estava sendo escamoteado através de um índice salarial, né? Por uma coincidência muito interessante, o ministro da época, o Henrique Simonsen, ele, ao fazer um relatório para o Banco Mundial, ele acaba reconhecendo a taxa do custo de vida real, que era a taxa que o Diese calculava. E ele coloca essa informação no relatório. Bom, isso vai para a imprensa e vira um grande estopim, porque mostra um jogo, né, um jogo escamoteado por parte da ditadura, e começa a ter muita efervescência. Já era quase 14 anos, era uma nova diretoria. Agora, a gente tinha tanta norma de cuidado com o movimento sindical enquanto Diese, que eu sei pouco do interior da fábrica, da Scania e da Mercedes. Até hoje eu não sei essa luta de bastidor. Eu trabalhava no contexto, trabalhava junto com os colegas e companheiros na formação sindical, mas até agora eu não sei como é que ela foi motivada internamente, né? E nunca tive coragem de perguntar, exatamente respeitando a segurança e uma divisão de trabalho que sempre teve entre o trabalho técnico do Diese e o trabalho político do sindicato. Mas foi a grande alavancada de todo o movimento sindical. A partir daí, começou a greve, se não me engano, na Ford, na Mercedes, claro, na Volks, e ela virou um estopim. E, a partir daí, começou uma fase nova, entrou o ano seguinte, o ano de 79, com uma quantidade de greves em São Paulo e no Brasil enorme. E se começou um período novo de negociação sindical que praticamente não existia. Inês, 4 minutos, depois você vai falar das outras greves. Augusto, você estava dentro da Scania. Você, mais do que ninguém, pode nos dizer não só o que significou a greve para você, enquanto jovem, mas como é que vocês organizaram dentro da Scania? Bem, Lula e companheirada, eu tinha 26 anos à época, né? 78, tinha 26 anos, e a gente começou a organizar a greve da Scania fora da Scania, né? Porque a gente já tinha um grande clima de mobilização no sindicato pela campanha dos 34,1% em 77, com abaixo-assinado, com assembleias, com uma grande mobilização, época que os estudantes também foram à rua, movimento da carestia, do custo de vida também agitava, ou seja, era um momento, 14 anos, como a Inês lembrou, né, de ditadura, em que a gente já estava com sangue nos olhos, né? Já tinha tido algumas paralisações em março, na Ford e na Mercedes.
E nós tínhamos tido algumas lutas na Scania, restaurante, bandejão, questão de assistência médica, já havia um clima muito grande. E o Gilson Menezes, o Gilson, era um companheiro que era um grande organizador e mobilizador. Nós começamos a organizar a greve, claro, completamente na clandestinidade. Era uma greve clandestina, né? Os boletins iam embaixo do uniforme, a gente fazia uma agitação nos banheiros, enfim. O Gilson, eu lembro que sempre falava isso, colocava muito jornal nos banheiros, ou seja, e a insatisfação, depois daquela campanha dos 34,1%, e com o incentivo das greves em março, já parciais, né? Ali na Mercedes e na Ford, a gente começou a decidir, a liderança principalmente, né? Mário Mucedola, Ventania, o Gilson, vários companheiros, não, nós temos que fazer greve. E começamos a preparar, já que a gente não tinha segurança de parar a fábrica inteira, eram 3.000 e poucos trabalhadores, né? E pensamos em fazer algo meio nas nossas forças. Vamos parar na sexta-feira? Inédito isso, né? A gente sempre para na segunda, né? Não vamos parar numa sexta-feira, a gente entra, para a fábrica, aí tem o fim de semana para a gente ir lá com o sindicato organizar e voltar na segunda. Essa greve a gente acabou falando para a diretoria do sindicato, que nem acreditou nisso, né? O Gilson colocou isso, que falou que a Scania vai parar. Ninguém acreditou muito, claro. Como é que ia parar a Scania se a gente não tinha tido essa experiência que Ford e Mercedes já tinham parado, né? E na véspera a gente conversou, inclusive, com o saudoso companheiro Julinho de Gramont, que falamos da greve, pedindo para que a imprensa estivesse lá na porta da fábrica, porque a gente ia parar. E nos ônibus, enfim, dentro da fábrica, daquele jeito que todo mundo sabe, né? Organizando, conversando, levando papel, etc. E nos ônibus também, marcando, na sexta-feira de manhã, entramos, e foi aquele silêncio. Parou primeiro a ferramentaria, eu trabalhava no controle de qualidade, ao lado do prédio da ferramentaria, e fomos indo, né? A Scania tinha bicicletas, a gente andava de bicicleta lá por dentro, que era um serviço que a gente usava para trabalhar, mas também para fazer agitação. Sexta-feira, entramos e paramos a fábrica. Claro, foi uma explosão de alegria. Para mim, com 26 anos, estava na Scania já há 2 anos, né? Militante no sindicato, participava no grupo de teatro lá do sindicato, grupo ferramenta, estava todo envolvido com a nossa luta. Foi, no fundo, uma explosão de alegria, né? Da certeza que, sim, nós temos uma força, vamos fazer valer essa força. Fizemos. E aí começou um ciclo de greves, como a Neide lembrou, por todo o Brasil, primeiro ali em São Bernardo, Santo André, São Paulo, aí pararam coveiros, professores, foi um ciclo de greves em todo o Brasil, uma explosão de alegria e uma explosão de luta contra a ditadura, um desejo de liberdade tão forte que nós, na nossa juventude, levamos para frente, e aí, a partir daí, se fez a história. Quantos minutos, companheiro Lula? Não, mas você falou 4 minutos e meio, mas depois você vai falar. Agora o Djalma não chegou ainda. Não. Então, Paulo Camoto, você que não trabalhava na Scania, conta. O Paulo também está fora, então é você. O Paulo voltou. Está funcionando, Paulo? Voltou? Então, Paulo, é o seguinte, o que significou para você a greve de 78? Você estava na Brastemp, você não estava na Scania. O que significou na tua cabeça, para o metalúrgico Paulo Camoto, para o ferramenteiro da Brastemp e para o Brasil a greve de 78? Olha, eu na época tinha 22 anos, né? Eu tinha pouco tempo de Brastemp, e para quem não sabe, a Brastemp ficava muito perto do sindicato. Ela ficava ali, a ferramentaria ficava a 200 metros, né, da sede do sindicato.
E a gente tinha tido no ano anterior uma campanha forte de mobilização na categoria, com muitas reuniões, com muita mobilização, né, pedindo a reposição. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que a gente faz toda essa movimentação, estava querendo um aumento, estava querendo a reposição, mas a gente vivia na época da ditadura, tinha a lei antigreve, né? Então todo mundo tinha muito medo de fazer greve. Naquele dia, no dia 12 de maio, quando teve a greve da Scania, a gente ficou, né, a Rádio Peão começou a funcionar, e a gente, então, ficou, né, o pessoal que agitava mais na fábrica, nós ficamos apavorados, porque falou, o que vai acontecer agora, né? O que os militares vão fazer? O que significa ter uma lei antigreve, né? O que é fazer uma greve na ditadura? Será que vai começar a vir tanque, vir exército, vir intervenção? O que vai acontecer? E aos pouquinhos, né, a gente foi se acalmando naquele dia, porque a gente ficou sabendo que os companheiros estavam parados, a gente ficava procurando saber notícia, né? Naquela época não tinha internet, viu, Wagner? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? A gente tinha que usar muitas vezes a Rádio Peão, que muitas vezes era um cara que entregava um produto na fábrica lá, e entregava também na Brastemp, ou mesmo por telefone, o pessoal mensalista fazia o contato por telefone. Mas foi um motivo de alegria, porque a gente viu que era possível, né? Alegria. Pela primeira vez, os trabalhadores falaram, pô, é possível fazer greve, não acontece nada, o mundo não acaba, o país não fecha, não tem, sabe? O negócio ficou, então foi um negócio muito, sim, foi uma sensação, né, de poder, uma sensação de revolucionário, sei lá uma relação de porra, a gente, né, quando a gente tem organização, quando a gente se une, a gente pode fazer. E a gente levando essa luta na Brastemp, era um grupo muito pequeno, né? Era um grupo da ferramentaria, era um grupo muito pequeno. A Brastemp era uma empresa que fabricava eletrodomésticos, fabricava máquina de lavar, geladeira, portanto, vamos chamar assim, a elite, né, da fábrica era muito pequenininha, ela consistia basicamente no pessoal da ferramentaria e da manutenção. E a gente também, a partir daquele momento, viu que era possível criar algum movimento dentro da fábrica para poder conquistar as nossas reivindicações pela reposição salarial que estava começando ali pela Scania. Ô, Paulo, eu posso afirmar que é a greve da Scania que criou a tua consciência sindical e te fez sindicato? Eu acho, Lula, eu vou dar um depoimento aqui que é interessante, mas o que me criou muita consciência sindical, o que me levou muito a militar no sindicato, primeiro, né, a gente era uma geração que já, né, eu tinha 22 anos, vivia uma boa parte da minha vida na ditadura militar, a gente na escola já militava contra a ditadura, tentava esculhambar um pouco a ditadura. A gente tinha uma colega de classe que era irmã do Cido do Diese, Inês, né? O Cido Faria do Diese, e ele estava refugiado na Suécia naquela época, e a gente perguntava como era a vida dele e tudo mais. Eu também tinha vindo da Volkswagen, onde tinha uma luta sindical, né, porque eu queria continuar estudando, e a fábrica queria que eu revezasse, e, portanto, não dava para estudar. Mas vou te falar uma coisa, o que me levou a militar, o que me chamou a atenção da questão mais política, da militância, da prática política, vamos chamar assim, não do interesse político, que tinha bastante, mas a prática política de fazer alguma coisa foi, na verdade, na Brastemp. Eu estava na Brastemp, mais ou menos nessa época da reposição salarial, nessa época das mobilizações, nessa época a gente começava a discutir o salário profissional, e um belo dia de manhã, bem cedo, né, antes das 6 horas da manhã, você estava na porta de fábrica panfletando. E eu falei, pô, mas esse cara é o Lula? Os caras falaram, esse cara é o Lula, o presidente do sindicato. Mas ele vem na porta da fábrica panfletar. Ele vem na porta da fábrica panfletar. Você estava lá panfletando e tal. Eu achei fantástico. Eu falei, como é que pode um cara tão famoso, né, um cara tão importante,
estar na porta de fábrica de manhã panfletando. Eu achava que aquilo ali não era coisa para as pessoas. E a partir daí eu me senti um pouco na obrigação de militar também, né? De ir no sindicato, de participar mais. E foi aí que resultou, né, nessa situação que eu estou hoje aqui em Atibaia, refugiado do coronavírus, lutando contra esse Bolsonaro. Ô, Wagner, é o seguinte, você sabe que eu, mesmo enquanto presidente da República, eu acho que eu fui mais em porta de fábrica do que alguns dirigentes sindicais brasileiros. Com certeza. Mesmo enquanto presidente da República. Wagner, você tinha 17 anos. A pergunta é o seguinte, o que você ouvia falar da greve de 78 nessa tua adolescência? E quando você começou a trabalhar, o que você ouviu falar da greve? O que ela significou para você? Bom, primeiro, eu era um ano mais novo que isso ainda, eu tinha 16, né? Mas eu venho de família, como a maioria das famílias do ABC, família de operário. Meu pai, na época, ele trabalhava na Ford, né? Então, o contato que eu tinha era sobre o que eu ouvia ele conversando com a minha mãe. Porque o período da ditadura ele era uma coisa tão estranha que, mesmo nas casas, as pessoas tinham um certo constrangimento de conversar sobre qualquer coisa que parecesse uma transgressão. Então, eu percebia que essa conversa era muito mais do meu pai com a minha mãe, e eu, de vez em quando, de orelhada, escutava alguma coisa. Não existia, naquele período, além da internet, além das redes sociais, né, a mídia, né, que eram os poucos canais de televisão, as poucas redes de rádio que existia, também não dava nenhuma divulgação do que era aquilo, assim como aconteceu em 79, 80, 81, 82, nas grandes greves. Isso na mídia não aparecia, né? Então, nós passamos a nossa adolescência sem a informação do que estava acontecendo. A gente via isso porque nós nascemos em bairros operários, portanto, muitos dos trabalhadores que ali estavam, eles trabalhavam nas empresas e conversavam um pouco sobre isso. E algumas oportunidades, né, em que a gente, já depois de 78, nas consequentes greves de 80, 82, algumas ações ali de solidariedade em relação à arrecadação de alimentos. Mas, para quem estava de fora, mesmo eu que estava no colégio, na época, né, a gente chamava do colégio, mesmo num colégio, não era possível a gente ouvir notícias disso. Eu acho que as consequências disso, a minha geração, que era adolescente nesse período, saindo da adolescência, entrando na fase adulta, ela veio como consequência a partir de 80. Né? Eu entrei na categoria, eu entrei em 84, e convivi com os companheiros que fizeram essas grandes greves, né? E esses companheiros relatando para a gente o que foi ou como foi organizado isso, né? E hoje a gente consegue perceber o quanto aquilo foi importante, o quanto aquilo mudou o Brasil, né? O quanto aquilo, como se fosse um jogo de futebol, né? Na luta pela democracia, aquilo lá parece que foi o pontapé inicial mesmo, figurativamente, de um processo de reconstrução da democracia. E é isso que a gente percebeu ao longo do tempo, né? Depois, aí com maior intensidade nas outras greves que vieram depois, né? Aí já uma participação maior da mídia, uma tentativa de divulgação sobre o que estava acontecendo no ABC e o quanto isso se tornou importante, né? Então, a minha geração é aquela geração que estava no campo de futebol, estava na escola, né? Tinha o pai trabalhando, tinha os vizinhos trabalhando, mas pouco se falava, pouco se comentava, até por conta de um medo pavoroso que nós tínhamos em relação à ditadura, em relação à repressão. Ô Wagner, enquanto o Djalma não pode entrar, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
o nosso sindicato já era um sindicato avançado para aquela época. A Ney se lembra que quase todas as novidades que aconteciam no movimento sindical era puxado por São Bernardo do Campo. Mesmo o companheiro Paulo Vidal, sendo um companheiro que não gostava de determinadas coisas muito esquerdista, o Paulo Okamoto era um dirigente sindical avançado para aquela época. Eu lembro do nosso congresso de 1964, eu lembro do Congresso das Mulheres de 71, eu lembro da quantidade de inovações que nós tentamos fazer, tentando fazer acordo por empresa, tentando fazer acordo por categoria econômica. Eu lembro da tentativa de fazer acordo multiplicando o percentual no total da folha de pagamento e dividindo em partes iguais para todos os trabalhadores. Eu fiz isso quando era presidente na Previdência Social, né? E quando nós entramos no sindicato, há uma coisa que mudou radicalmente no sindicato. É que, tradicionalmente, em função do golpe militar, o movimento sindical tinha refluído muito. Então, era muito difícil os dirigentes sindicais irem na porta da fábrica, era aquela coisa burocrática, tudo. E a inovação que nós fizemos era que a gente decidiu que o sindicato não era o prédio do sindicato, ou seja, o sindicato era os trabalhadores no local de trabalho. E a gente passou a inverter a participação da diretoria do sindicato. A gente passou a ir na porta de fábrica de manhã, de tarde, de noite. Às vezes era 11 horas da noite, a gente estava na porta da fábrica, às vezes era 10 horas, estava na porta da fábrica, 5 horas da manhã. Não tinha limite para a diretoria do sindicato ir na porta da fábrica. E isso foi criando uma confiança, porque nós decidimos que nós só íamos convocar a assembleia no sindicato quando fosse para decidir. Enquanto fosse para discutir, a gente ia na porta de fábrica. E isso foi uma revolução que aconteceu a partir do 1º de maio de 76. A partir de maio de 76, o pessoal queria fazer um ato só. O que nós fizemos? Nós fizemos dezenas de atos no sindicato discutindo o tema diferenciado para discutir o 1º de maio. Depois veio a grande campanha da reposição salarial em 1977, que foi uma coisa que nós não estávamos habituados a ver. A minha geração não estava habituada a ver, porque eu me filiei no sindicato exatamente em setembro de 1968. Bem, eu estava, Augusto, Vagrão, Paulo Okamoto e o Djalma, que deve estar ouvindo, mas não está podendo participar. Eu estava na minha mesa, às 8 horas da manhã, a mesma sala que o Wagner fica hoje, sabe? A mesa no mesmo lugar que fica hoje. A única coisa que mudou na sala foi uma transferência do banheiro que o Wagner fez ou o Meneghelli fez. E eu recebi 2 notícias. Uma alegre, que foi a greve da Scania, e uma triste, que eu recebi quase que simultaneamente uma carta que meu pai tinha morrido. Só que quando eu fui ler a carta, meu pai tinha morrido um mês atrás. Ele tinha morrido em Santos. Ele tinha morrido. Você sabe que meu pai era pai de 26 filhos, sabe? 12 da minha mãe com 4 mortos e 14, acho que, da outra mulher. E meu pai morreu como indigente. Nós já ficamos sabendo que ele morreu alguns dias depois. E eu fiquei, sabe, se ia atrás da morte do meu pai, ou se ia cuidar da greve da Scania, que era a grande novidade. Era, na verdade, a gente tinha a Lei 4.330, a gente tinha um delegado do trabalho, que era um fascínio, que era o Aloysio Simões de Campos. Você está lembrada, né? Sabe? Aquele que obrigava os dirigentes sindicais a fazer passeata no dia 7 de setembro, sabe? Sabe o que eu fazia no sindicato? Eu colocava alguns funcionários ganhando hora extra para levar a bandeira do sindicato para que a diretoria não fosse fazer a passeata do 7 de setembro. O sindicato comprava um negócio que o Exército vendia, Tiradentes, o patrono do Exército Brasileiro, eles vendiam os cartazes grandes e quase todos os dirigentes sindicais compravam um monte para agradar, sabe, os militares da época. E eu falei, bom, vamos tentar cuidar da greve. Essa greve aconteceu uma coisa que depois você pode aprofundar, Augusto, que é o seguinte, essa greve
tinha um companheiro, eu não sei, algum se chamava Ladislau, ou Stanislau, que era o diretor de recursos humanos da Scania, que era um sueco. E era uma pessoa avançada para o restante da categoria. E nós fomos conversar com ele. Eu lembro que, eu não sei se foi na própria sexta-feira, que eu fui fazer uma assembleia dentro da Scania, sabe? Tinha uma proposta que era interessante, feita por eles, que nós aceitamos essa proposta. E eu lembro que nós propusemos, os trabalhadores aceitaram, e o que aconteceu? Quando os trabalhadores aceitaram, eu voltei para o sindicato. Quando eu chego no sindicato, eu recebo outro telefonema dizendo que a Scania tinha traído o acordo, ou seja, ela recebeu um telefonema, acho que da Anfávia ou do Sinfávia, sabe? As outras indústrias automobilísticas dizendo que não era para fazer acordo sozinho, que o Ministério do Trabalho estava proibido, que o Golbery estava proibido, que não sei quem estava proibido, e eles desfizeram o acordo. O que aconteceu foi que gerou um processo de raiva dentro da Scania, dos trabalhadores, aí contra o sindicato, achando que o sindicato tinha traído, que o sindicato tinha vendido os trabalhadores, mas essa é uma coisa que o companheiro Augusto vai falar, sabe, no próximo bloco. Mas então, eu estava, nesse momento, veja, eu estava imaginando que a gente estava colhendo aquilo que a gente tinha plantado. O Sindicato de São Bernardo, as pessoas não conhecem bem, mas o Sindicato de São Bernardo era a grande novidade do movimento sindical desde que ele nasceu em 1959. O primeiro presidente do sindicato foi da Scania, foi o companheiro Afonso Monteiro da Cruz, que era um trabalhador mensalista, que depois aconteceu uma coisa fantástica. Quando veio a intervenção de 80, o Murilo Macedo queria encontrar um interventor. Acontece que nenhum trabalhador metalúrgico aceitava ir para o sindicato para não ter que enfrentar a diretoria que estava no fundo de greve. E a gente é na porta de fábrica todo dia. E aí, o Joaquimzão, conversando com o Murilo Macedo, disse que ia tentar conversar comigo. E mandou o doutor Maurício perguntar se eu tinha algum amigo que quisesse assumir de interventor. Aí eu lembrei do Afonso. Aí eu fui na Scania, conversei com o Afonso, e o Afonso, contra a vontade, assumiu a interventoria no sindicato. Eu lembro que foi muito engraçado, porque eu não tinha a foto do interventor no sindicato. O Murilo Macedo estava lá, o secretário do Trabalho, e o Afonso, depois de fazer o discurso dele como interventor, me entregou a chave do sindicato e falou: o sindicato é de vocês. Sabe? Foi muito importante. Mas esse é um assunto para a próxima pergunta que nós vamos fazer. O companheiro Augusto, esse clima na Scania, depois que vocês voltaram a trabalhar, que a empresa criou um cordão de isolamento em cada seção, que foi um clima negativo, como é que vocês resolveram lá dentro? Como é que você, o Gilson e outras lideranças conseguiram recuperar a confiança dos trabalhadores? Eu tenho a parte exterior disso, que é as outras greves nas outras empresas. Mas dentro da Scania, como é que vocês conseguiram recuperar a confiança? Olha, Lula, na verdade, nós fomos de um extremo ao outro, né? Porque, lembrando uma palavra que eu disse, que o Paulo Okamoto repetiu também, aquela greve da Scania foi o momento em que a alegria venceu o medo. A alegria venceu o medo. Depois, em outro momento, a esperança venceu o medo, mas ali a alegria venceu o medo. E quando a gente foi para a Assembleia, na segunda, nós ficamos parados. Na terça-feira, nós fizemos a Assembleia dentro da fábrica, primeira grande Assembleia, né? Eu até falei nessa Assembleia, defendendo a proposta. Nós tínhamos uma proposta muito boa, era de 20%. Aumento de 20% acima do índice de reajuste imposto pelo governo. Era uma proposta que o Lunerdal, que era ou o diretor ou o gerente de RH, acertou, a gente tinha feito essa negociação e que foi miseravelmente traída lá na DRT pela Anfávia. A Scania chegou lá com a proposta e a Anfávia chegou para a Scania e falou: não, você não vai fazer acordo nenhum. Claro, no fundo, com aquele clima de repressão e ditadura, eles imaginavam que
como num primeiro momento aconteceu, que os trabalhadores iam falar, o sindicato roeu a corda. Então, na verdade, como a gente teve a informação, né, foi um grande trabalho, mas ali naquele momento de muita repressão, de segurança andando atrás das lideranças, de um clima de intimidação muito grande, a gente que ainda tinha essa juventude, éramos jovens, né, a maioria, né, com esta alegria e com essa convicção que a força de ter feito a greve nos dava, a gente conseguiu ir mudando o clima, e como em seguida a Ford e a Mercedes entraram em greve, nós nos sentimos meio compensados, né? Tudo bem, a gente voltou, foi traído lá na DRT, a Anfávia impôs isso à Scania, a Scania roeu a corda do nosso acordo, mas a companheirada seguiu em frente, o que depois garantiu o acordo extensível, inclusive a nós, trabalhadores da Scania. Mas ali naquele momento, companheirada, Lula, Vagnão, Paulo Camoto, Anês, foi um momento, né, Djalma, você lembra muito bem, em que a gente teve que fazer um grande esforço, claro, motivado pela força da nossa luta, de enfrentar a repressão e continuar mobilizados, mas pelo exemplo da solidariedade que a companheirada da Ford e da Mercedes desenvolveu fazendo a greve, mantendo a reivindicação dos 20% que nós levantamos e seguindo em frente até a gente conquistar um acordo. Mas foi muito difícil, né? A repressão foi muito forte. E alguns meses depois, mais de 300 trabalhadores foram mandados embora, eu inclusive. O Augusto Djalma está ali com a mão no queixo ali. Estou vendo ele. Djalma, você está me ouvindo, Djalma? Você está me ouvindo? Tá. Divaldo, o Djalma está me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, Djalma, eu queria que você dissesse o que as greves de 78 significaram para você, que era o tesoureiro do sindicato. E o Djalma era o meu cantor favorito, sabe, Anês? Ele cantava, ele tinha sido crooner quando ele era mais jovem, e eu ficava pedindo para ele cantar, canta essa, Djalma, canta aquela, Djalma. E ele, sabe, quando a gente foi preso em 80, ele era o cantor da cadeia, no DOPS. Djalma, você está me ouvindo? Não está ouvindo, não está ouvindo. Então, Anês, enquanto o Djalma está ali, o Djalma está, não sei se ele está ouvindo a gente, Anês, eu queria dizer o seguinte, no Diese, o Diese você tinha a diretoria política do Diese, que era uma diretoria que tinha bons dirigentes sindicais, mas um pouco conservador. Tanto é que eu fiz a primeira oposição ao Diese e perdi. Perdi para o Alcides do Químico e o Olívio Dutra votou contra mim, só para ter uma ideia. Porque eu achava que, embora o Diese tivesse uma diretoria técnica muito boa, o Diese ficava na dependência de fazer acordo com a Pelegada, que é quem sustentava o Diese. O Joaquim Tom tinha que dar dinheiro para o Diese, a Federação dos Metalúrgicos tinha que dar dinheiro para o Diese. E essa gente eu diria que era conservadora do ponto de vista da concepção sindical que nós tínhamos. Como é que o Diese viu, como é que o Diese, as discussões que vocês faziam com os técnicos, como é que vocês viram todo o desenrolar, sabe, das greves de 78, das dezenas e dezenas de greves que aconteceram em 78? Em 78. Olha, foi uma glória. A gente estava apostando no seguinte: o sindicalismo ele estava muito calcado nas empresas tradicionais, de cunho mais atrasado, né? E tinha uma amarração muito forte, que a própria ditadura tinha cerceado muito, né? A Lei 4.330, enfim, todos os ministros investiram pesadamente com repressão para que o sindicato fosse exclusivamente de prestação de serviços, né? Então, a parte técnica que eu posso
falar melhor, ela apostava muito na chance do setor moderno da economia. E o setor moderno da economia era São Bernardo, né? Isso não tinha a menor dúvida. Daí o fato do Diese ficar tão presente, né? E eu acho que foi assim vários elementos coincidentes muito interessantes. O seu surgimento, que foi uma coisa revolucionária, a tua percepção, a tua inteligência. É até chato eu falar isso com você presente, né? Mas eu acho que você foi uma pessoa extraordinariamente diferenciada, né? Eu lembro a primeira vez que você sentou, eu estava do teu lado, numa mesa onde tinha uma assembleia, aí em São Bernardo, coalhada de gente, e você pegou o microfone para falar. E foi fantástico. Essa cena eu não vou esquecer nunca. A tua rapidez, a tua agilidade é assombrosa. E eu diria que depois de tantos anos, décadas, a sua memória é assustadoramente boa, né? Então, agora, o revigoramento que São Bernardo teve e trouxe e puxou todo o movimento sindical, as negociações que vieram depois, no ano seguinte, na Anfávia, foi um renascimento. Eu acho que a palavra melhor foi essa. Realmente foi um renascimento e foi um exemplo fantástico, né? Você falou há pouco, e eu lembro muito bem, os sindicalistas associavam ser dirigente sindical com o lado burocrático do sindicato, né? Tanto que a gente, às vezes, brincava nos cursos que a gente dava para dirigente sindical, e a gente pedia para o dirigente representar graficamente, desenhar o sindicato. E era inevitável, ele se desenhava e na frente dele tinha uma mesa, né? Então, e o Lula quebrou isso, quer dizer, essa história de que sindicalismo se faz na porta da fábrica, foi na marra, né? E saiu desse jeito, quer dizer, eu acho que uma feliz coincidência de um trabalho técnico, que foi a nossa vida toda, do Barelli, de toda a turma, ao lado de uma diretoria pujante, jovem, com muita vontade de fazer, e uma conjuntura que, de repente, se mostrou favorável por conta desse problema do custo de vida. Foi um momento glorioso. Obrigado, Daniel. Djalma, está ouvindo? O Djalma continua no ouvido. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Em 1978, o Sindicato de São Bernardo tinha um curso de Madureza que tinha 900 alunos. Eu era diretor do curso de Madureza, nunca coloquei nenhum currículo meu, porque, sabe, eu só dizia que eu era... Tentei estudar, mas não pude. Eu comecei a fazer o curso de Madureza, mas o curso começava às 7 horas. Às 7 horas era o horário que os trabalhadores chegavam no sindicato depois do trabalho. Então, eu tinha sido eleito para atender os trabalhadores, desisti de fazer o curso de Madureza, passei presidente do sindicato pleno. O sindicato tinha um curso de fotografia, os companheiros mais velhos de Djalma, o Paulo Camoto, e o Augusto se lembra da Isolda, que era mulher do Mickey, que era diretor da nossa escola. Nós tínhamos curso de fotografia, nós tínhamos um grupo teatro, que era o curso Ferramenta, sabe? Que vários diretores nossos participavam como artistas. Nós tínhamos um curso de fotografia e um curso de cinema. Eu lembro que a gente levava grupo de trabalhadores para ir assistir filmes e depois a gente vinha, eu mesmo fui assistir Tempos Modernos no cinema e depois a gente voltava para o sindicato para discutir o que a gente tinha entendido daquele filme. Então, o sindicato já era muito moderno. Ou seja, então, eu queria que vocês comentassem o seguinte, ou seja, depois dessas greves de 78, depois da greve da Scania, que foi o marco, o Augusto, eu queria dizer que é Lunerdal o nome do sueco, você tem razão, não é Ladislau, é Lunerdal, né? E depois a gente tinha um companheiro chamado Soster, que era um companheiro sueco do sindicato sueco, que vinha muito a São Bernardo do Campo, era muito amigo do Gilson, vinha fazer muita solidariedade para nós.
a gente tinha uma boa relação e era engraçado, porque o Lunerdal falava comigo assim: ô Lula, você não pode exigir muito da gente, porque nós somos um país socialista e os militares podem criar caso conosco. Então, mas a esquerda tinha um tratamento diferenciado conosco mesmo, sabe? Até acontecer as greves que eles endureceram. Então, eu tenho dito para os dirigentes sindicais, companheiros, que eu sou um cidadão abençoado por Deus, porque eu vivi o melhor momento que o sindicalista pôde viver. Eu vivi a ascensão da classe trabalhadora. Eu digo sempre, Anês, que em 78, 79, médico não queria ser mais médico, era trabalhador da saúde. A palavra trabalhador era motivo de orgulho, sabe? Engenheiro não queria mais ser engenheiro, advogado não queria mais ser advogado, era trabalhador do direito, professor era trabalhador da educação, ou seja, todo mundo colocava o trabalhador, sabe, na frente da sua representação. Foi um motivo muito grande, foi um motivo extraordinário, e eu acho que eu queria que vocês avaliassem o seguinte: vocês acham que a entrada dos trabalhadores no cenário político com as greves de 78 e tudo o que veio depois influiu na conquista da redemocratização do país? Paulo Okamoto. O Djalma continua sem poder participar. Paulo, você ouviu? Ouvi sim. Então, eu quero dizer, na tua opinião, o que significou, a partir da greve de 78 e toda a movimentação que os trabalhadores fizeram em São Paulo e no Brasil, a conquista da democratização? Você acha que está ligado isso? Os trabalhadores tiveram muita importância na conquista da democratização? Eu penso, né, que toda essa mobilização que teve lá no ABC em 77, 78, 79, elas foram, na prática, né, uma formação de uma geração de pessoas, né? Uma geração de trabalhadores, uma geração de democratas, uma geração de pessoas que militavam no movimento popular, no movimento da igreja. Ele foi o coroamento de que, através da mobilização, através da organização, que é importante refletir muito, o sindicato trabalhou muito na organização, né? As entidades, na época, trabalhavam muito na organização, né? A igreja trabalhava muito na organização, os partidos de esquerda trabalhavam muito na organização. E isso culminou, né, com essa vitória extraordinária de que, se a gente, né, realmente se unisse, a gente poderia conquistar alguma coisa. E aí foi né, você sabe que os adultos se pegam muito pelo exemplo. Então, o exemplo da Scania, que começou a greve, depois indo por outras montadoras, isso se alastrou tanto no ABC quanto em outras cidades do Brasil e para outros movimentos também, mais lá na frente. Então, para mim, foi uma verdadeira aula, né, coletiva e nacional de formação política e de prática política. Porque eu hoje, né, observo muito a necessidade da gente melhorar a prática política. O novo sindicalismo que surgia nessa época, ele surgia não apenas com um novo discurso, mas com uma nova prática política, essa prática de ir na fábrica, essa prática de ouvir os trabalhadores, essa prática de juntar os trabalhadores, né? Essa prática de fazer com que as coisas que os trabalhadores discutissem e reivindicassem e fosse a sua pauta, fosse levado a sério, virou uma prática nova no movimento sindical que foi importante para construir a democracia e fazer com que avançasse a luta democrática. E acho que se a gente não tivesse, né, tido a oportunidade de ter condições de fazer esse movimento na história do Brasil, certamente a ditadura ia demorar mais algum tempo, né, para cair, ia demorar mais algum tempo para poder ceder, né, o amor que havia por liberdade e por democracia. Então, eu acho que foi um momento excepcional de aprendizagem do povo,
Foi um movimento extraordinário de aprendizado do povo e a gente deveria, né, recuperar essa história, aprender com ela para fazer mais rápido. Por isso que é importante, né, esse evento que está acontecendo hoje, companheiros Augusto, companheiro Wagner, companheiro Agnès, companheiro Lula, é saber de que conteúdos como esse, da greve da Scania e da luta dos trabalhadores do ABC, está no Memorial da Democracia, né, do Instituto Lula. Então, você aí que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, quer saber mais como foi a luta dos trabalhadores, né, no ABC, como foi a luta dos trabalhadores pela democracia no Brasil, né, você tem a chance de acompanhar isso, de ver isso de uma forma lúdica, de uma forma interessante, de uma forma bastante jovem, né, no nosso Memorial da Democracia do Instituto Lula. E isso vai ajudar muito a gente entender a formação, a cultura, né, e o caráter do nosso povo e a sua disposição de luta. Companheiro Wagner. É isso. Lula, você disse agora há pouco, você teve a sorte de presidir o sindicato num dos melhores momentos, né, da história, né? Eu acho que eu vivo um momento tão intenso, né, agora na presidência do sindicato, quanto foi aquele momento por conta de um inimigo invisível potencializado aí por um desgoverno, né, uma falta de controle, né, uma falta de centralização de ações que vão causar, né, enormes perdas para os trabalhadores, né? Essa é a nossa preocupação. Hoje, dia 12, também por coincidência, o aniversário do sindicato. Nós estamos comemorando aí 62 anos, né, de existência, 61, na verdade. E a grande preocupação e o grande diferencial, e eu queria aproveitar aqui e tentar fazer aqui um comparativo, já que eu entrei na Volks em 84, eu convivi com esses trabalhadores que fizeram essa greve de 78, de 80, de 82, esse primeiro período das grandes greves. E era incrível, porque hoje eu percebo que eles tinham, sem saber por quê, sem a teoria de como perceber isso, mas eles tinham a ideia, ou eles se viam enquanto classe, né, enquanto trabalhadores, né, eles conseguiam se enxergar, né, nessa disputa de classes, eles conseguiam se identificar sem a capacidade teórica de dizer o que significava isso. E eu acho que isso tem muito a ver com a origem desses trabalhadores que eu encontrei na maioria das montadoras aqui, na época dos nossos companheiros, né? Daquela divisão de Senzala, Casa Grande, a maioria deles vindo ou do Nordeste ou do interior, né? Então, a maioria deles trabalhava de ameia, ou como você, Lula, nasceu em um local onde tinha lá os seus coronéis, né, e o resto era tudo miserável, assim como meu pai, pernambucano como você, né? Então, essa característica daquele período, e diferente do que é agora, porque agora é uma miscelânea em que as pessoas não conseguem se identificar. As pessoas, um vira doutor e está trabalhando na linha de montagem junto contigo e se acha diferente de você porque tem o título de doutor. Só que ele é um peão de fábrica igual você. Ele sobrevive nas mesmas condições que você, né? Ou ele é uma pessoa que tem que ser um empreendedor, e aí empreendedor já se considera elite, por ser empreendedor, na verdade, às vezes rala muito mais do que o trabalhador que está na fábrica, né, e ganha muito menos, e faz uma confusão em relação ao qual que é a sua posição na sociedade. Portanto, uma dificuldade maior de identidade, né, que naquele instante, lá em 78, 79, eu acho que era mais fácil cristalizar isso, estabelecer essa diferença e, com isso, juntar mais gente, né? Ainda hoje me cobram, fala, o sindicato já não faz mais greve como na década de 80,
Primeiro que 2 fábricas, Volks e Mercedes, eu acho que tinha a mesma quantidade de trabalhador que tem hoje na categoria inteira, né? Nós somos hoje 66 mil trabalhadores, na década de 70 a Volks chegou a ter 30 e poucos mil trabalhadores, e a Mercedes não ficava muito atrás. Se juntasse 3 empresas, tinha uma quantidade enorme de potencial de mobilização. E eu digo o seguinte: nós, hoje, não precisamos fazer a quantidade de greves que foram feitas nesse período, justamente por conta dessas lutas. Porque vocês faziam greve de 30 dias para o patrão receber uma pauta. Porque não queria reunir, não queria conversar, e aí tinha que fazer a greve para o patrão primeiro receber a pauta, fazer 3, 4, 5, 6 dias de negociação intensa, para depois de 35, 37 dias de greve, votar um acordo. Hoje, eles já percebem que essa capacidade de paralisação e mobilização nós temos. Então, você faz a negociação e vai para a greve, se por acaso essa negociação... Então, você faz 30 dias de negociação e depois você faz 4, 5 dias de greve para resolver uma ou outra pendência. Então, são situações diferentes. Mas, olhando hoje, essas greves, essas lutas, elas propiciaram. A gente tem que lembrar aqui do Congresso de 78, que votou a criação da CUT, que votou as instalações das comissões de fábrica. Foi em 1978, se eu não me engano, esse congresso, né, que foi feito na nossa categoria, né, que foi um grande salto de instrumentalização do movimento sindical e um divisor de águas em relação a esse sindicalismo que nós vivemos hoje na nossa categoria e nos sindicatos da CUT. E depois disso, o pontapé para a luta das diretas já, né? A criação do PT, a luta das diretas já. Então, são consequências diretas desta ousadia que foi esse primeiro período, né, aí a partir da greve de 78, né, de insurreição da classe trabalhadora, que nós vamos precisar agora. Nós vamos precisar agora, nesse instante, em que a crise econômica que vai suceder a crise sanitária da pandemia vai exigir muito do movimento sindical. Vai exigir a mesma criatividade que vocês tiveram naquele período, e eu espero que o movimento sindical, os dirigentes sindicais hoje, estejam à altura do que vocês fizeram por esse país. Eu sei que essa é a nossa responsabilidade para os próximos passos que nós temos que dar em relação a essa crise que vai ser sequência, né, desta pandemia que nós estamos vivendo hoje. Augusto, você acha que, a partir das greves de 78, nós, os trabalhadores brasileiros, tivemos incidência na conquista da democracia? Você acha que a greve teve um papel importante nisso? Sem dúvida, Lula. Na verdade, aquele momento era o momento em que a ditadura já estava fazendo o processo de transição lenta, gradual e segura. Queria sair do regime de ditadura para um regime mais aberto, sob controle, fazendo isso nos gabinetes, tal, né? Na verdade, os trabalhadores ali, os estudantes, os médicos, os boia-fria, todo mundo que foi para a luta, com um movimento cultural forte que existia, né, uma produção rica, arrombou a porta da transição. Na verdade, se não houvessem os trabalhadores e a luta dos trabalhadores, a luta dos estudantes, dos trabalhadores rurais, dos artistas, dos democratas, enfim, se não tivesse se arrombado essa porta, quem sabe essa transição lenta e gradual e segura teriam feito a ditadura militar durar mais do que 21 anos. Mas, infelizmente, essa transição não foi completa, né? Infelizmente, a gente conquistou, apesar disso, a gente conquistou uma Constituição importante, tivemos governos importantes, governo do PT, governo que resgatou o sentido de dignidade que existia ali latente para a sociedade brasileira, né? De olhar para a população mais pobre. Tudo isso, infelizmente, a gente não conseguiu avançar mais
do que necessitaríamos e necessitamos. Hoje, a gente está às voltas com uma transição que, apesar de tudo, foi mais ampla do que se desejava, não foi lenta, gradual e segura em termos, porque ainda durou 7 anos, mas nós, definitivamente, os trabalhadores, o movimento sindical, a população que lutou por seus direitos, alargou essa transição que se propunha na época. Hoje, na verdade, nós precisamos, à luz da história que a gente viveu, e vendo todas as conquistas que estão sendo atacadas, né, a negação de direitos, que culminou num governo assassino, né, num governo que, na maior crise sanitária mundial dos últimos 100 anos, acha que tudo isso é uma gripezinha, uma brincadeira, sabota a iniciativa de governos regionais, de prefeituras que querem defender a vida e a saúde antes de tudo, fica falando que a economia está em primeiro lugar porque desemprego mata. É um absurdo, é uma falta de noção tão grande que mostra que, sem dúvida, nós avançamos muito naquele momento e até alguns anos atrás, mas não foi suficiente. Que, na verdade, a democracia que nós precisamos e desejamos ainda precisa avançar mais. Por isso, minha gente, do fundo do meu coração, eu só posso dizer que o importante é clamar fora Bolsonaro. Nós precisamos defender a vida e a saúde, porque o emprego a gente cuida depois. Muito bem, Augusto. E o que a moça de Uberlândia fala sobre as greves e a democracia? Desculpa, eu não escutei. Não, o que a moça de Uberlândia fala da democracia? Antes, dando uma informação que eu falei no começo. O dinheiro que os americanos gastaram na Guerra do Vietnã, em 20 anos, trazido para os valores de hoje, significa que eles gastaram o equivalente a $1 trilhão de hoje. Transforma-se em reais, dá 6 trilhões de reais. Tá? A Guerra do Paraguai, Anês, ela consumiu o equivalente a 11 orçamentos da época. Significa que, para brigar contra o inimigo invisível, coronavírus, não tem limite de dinheiro. Você sabe que eu estou numa tese mais radicalizada, sabe que é rodar dinheiro novo, a Casa da Moeda tem que voltar a funcionar, que aquelas máquinas estão enferrujadas, só roda dinheiro para pagar dívida pública, ou seja, nós temos que utilizar dinheiro, não gastar reservas, utilizar dinheiro novo, aumentar a base monetária do Brasil para salvar esse país. Depois a gente vai discutir como resolver a economia. Mas, Inês, falando de democracia, o que as greves, na tua cabeça, ajudaram o processo de democratização do país? Olha, eu acho que a greve foi a grande motivação, foi o estopim, ela foi o centro de toda a oposição e todo o movimento que ressurgiu de intelectuais, operários, estudantes. Acho que ela realmente foi uma panela de pressão, que de repente abriu e foi o começo de tudo, né? Que infelizmente houve mais recentemente toda a desarticulação de tanta conquista sindical de todo esse período, né? Quer dizer, vem aí uma fase nova que eu acho que tem que recuperar tudo isso, né? Mas eu acho que não foi só a greve. Eu acho que foi o momento que a sociedade vivia naquele momento que a greve surgiu. Foi vocês no sindicato, foi a economia, foi a maturidade política do país e da sociedade, porque em 68 nós tivemos 2 greves em Osasco, né, do José Ibrahim, que foi muito reprimida.
Os sindicatos tinham tentado antes um movimento de oposição, chamava NIA, um nome esquisito, né? Que também foi sufocado. Então, eu acho que ali, Lula, eu acho que foi a feliz coincidência de vários fatores, né? Uma maturidade da sociedade, maturidade desse setor moderno, a antivisão e muita coragem e muito trabalho, né? De todos vocês. Eu sou testemunha do tanto que essa diretoria e todo aquele entorno trabalhou, né? Quer dizer, foi a doação de vidas em nome de um projeto social e coletivo, que foi muito lindo, talvez o mais bonito que eu vivi na minha vida. Só, Inês, só? Só? Companheiros e companheiras, deixa eu dar um palpite nesse negócio. Eu acredito que, quando eu digo que eu vivi o melhor momento na história do movimento sindical, nos anos em que eu fui presidente, obviamente que eu devo isso, sabe, à diretoria que eu tinha, uma relação de lealdade total e absoluta e de companheirismo. Eu devo isso à categoria, que era uma categoria para a média brasileira, muito bem informada e muito politizada, e eu devo isso ao desaforo nosso. Eu lembro que o Almir Pazianotto Pinto, que era advogado nosso, né? O Almir Pazianotto Pinto estranhava o jeito que a gente tratava as autoridades. Uma vez ele levou o Paulo Egídio Martins do sindicato. O pessoal do sindicato deu tanto cacete no Paulo Egídio Martins, que era governador. Eu lembro do Bolinha de Sorocaba, que já faleceu, sabe? Que trabalhava na Brastemp também. Depois ele virou presidente do sindicato de Sorocaba. A quantidade de cacete que ele deu no Paulo Egídio, o Gilson Menezes, a quantidade de porrada que ele deu no Paulo Egídio Martins, democraticamente, ou seja, a gente era diferenciado. Eu lembro do Ratinho. Eu estou falando de 78. Eu lembro do Ratinho. O delegado do governador. Eu lembro do Bolinha de Sorocaba, que já faleceu, sabe? Que trabalhava na Brastemp também. Depois ele virou presidente do sindicato de Sorocaba. A quantidade de cacete que ele deu. Sabe, que o delegado do DOP no sindicato não pode falar o que ele fala. A gente era diferenciado. Eu lembro do Ratinho. Ele falava que as coisas só iam melhorar quando o sangue estivesse batendo nas canelas. Né? Eu lembro do Ratinho, depoimento dele, sabe, na polícia, na Brigadeiro Luiz Antônio. O policial, o militar, perguntou por que ele fazia greve. Ele levantou o pé, colocou na mesa, assim, o sapato todo furado. Ele falou, é por isso que eu faço greve. Aí o juiz lá falou, você não pode colocar o pé na mesa. Ele baixou o pé direito, colocou o esquerdo e botou outro sapato furado. Ele falou, eu tenho 20 anos de Ford, é por isso que eu faço greve. Houve um momento eu diria, de ebulição no conjunto da categoria. O nosso sindicato, Wagner, teu pai deve ter participado disso, ou seja, a peãozada tinha orgulho de sair da fábrica e ir para o sindicato, eles não queriam ir para casa, não. Sabe, era de sábado, era de até 9 horas da noite, 10 horas da noite, sabe, não tinha dia. O sindicato virou a razão de ser, sabe, de um conjunto de pessoas. Nós tínhamos centenas e centenas de companheiros, o Augusto lembra, da época, que os caras faziam questão de passar no sindicato, pegar jornal, enfiar dentro da barriga, enfiar dentro da cueca, enfiar na meia e levar, sabe, para dentro da fábrica. Era um negócio maravilhoso, era um negócio que não tem dimensão. A garra daquele pessoal naquele momento. Tudo isso junto com o movimento estudantil, junto com os intelectuais, junto com o PMDB, junto com a luta das diretas, era uma coisa maluca. Eu, por exemplo, odiava política, o Wagner. Eu achava que eu era esperto. Eu dizia, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Isso em junho. 2 meses depois, eu estava fazendo campanha para o Fernando Henrique Cardoso ser candidato ao Senado. Olha, porque eu comecei a descobrir que não tinha saída se a gente continuar só na luta economicista.
A luta economicista resolve o problema do mês seguinte, mas não resolve o problema da minha vida. E que era através da política que a gente iria dar um salto de qualidade. Então, essas descobertas, até eu ir a Brasília e descobri que só tinha 2 metalúrgicos deputados, o Marcílio e o companheiro do PCdoB, o Aurélio Pérez, em São Paulo, e resolver pensar em criar um partido, sabe? Isso é uma coisa maluca, sabe? Até então eu jamais imaginei que a gente pudesse estar na política, eu jamais imaginei ser filiado a um partido político. Em 78, me fez descobrir tudo isso. Eu comecei a perceber que era difícil continuar sendo sindicalista e reivindicando o 10% do aumento do salário. Eu queria era que a gente chegasse ao poder e que pudesse fazer as transformações. E depois eu cheguei à presidência e descobri que ganhar a presidência você não ganhou o poder. Você ganhou o gerenciamento de uma máquina, sabe, que tem uma burocracia que pode mais do que o presidente. Sabe? Então, tem muita coisa que mudar. E agora, Wagner, agora que eu li na cadeia, eu li muita coisa, e estou lendo agora muita coisa sobre o tempo do Império, ô Wagner, o Brasil ainda tem uma mentalidade escravagista. Agora que eu compreendo bem o comportamento da sociedade brasileira e de um segmento da classe média. O Brasil, até 1889, o Brasil era dominado por traficantes de escravos, que era a grande riqueza do país, eram os grandes magnatas do Brasil. E essa gente não queria o fim da escravidão. Sabe, como essa gente não quer aumento de salário para empregada doméstica, não quer 13º para empregada doméstica, não quer férias para empregada doméstica, não quer, sabe, aumento de salário para jardineiro, para pedreiro, não quer que trabalhador viaje de avião, não quer que trabalhador vá no cinema, não quer que trabalhador vá no teatro, não quer que trabalhador vá nos parques chiques da cidade. Ainda hoje predomina esta mentalidade. E isso eu, sinceramente, só descobri no sindicato, só descobri com as lutas políticas, com o PT, sabe? E hoje o Djalma, eu não sei se pode falar, se puder falar, Djalma, sabe? Você fala que pode falar, que eu vou dar a palavra para você. Você foi muito importante na greve de 78. Você pegou o microfone lá para bater em jornalista lá, que falava mal da greve. O pessoal pensa que a gente é contra a Globo agora. Na greve de 78, no estado da Vila Euclida, a gente gritava: abaixa a Rede Globo, que o povo não é bobo. Há 42 anos. Lula, estou aqui. Então, se você puder falar, querido, fala o que significou a greve de 78. Estou aqui, entrei em contato com vocês. Da foto da história da Mercedes. Estou prestando atenção, estou tentando ouvir. Todas as greves. Não está funcionando? Já eu vou fazer uma live só para você, querido. Vou trazer você para um lugar que tem uma internet que funcione bem. Vou ficar 1h30 conversando com você. Ô, companheiros, eu não sei. Nós já estamos com 1h15, 1h13. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar. Porque senão nós vamos ter que parar a nossa live, porque eu queria sugerir uma coisa, Wagner, a você, ao Paulo Okamoto, pelo Instituto Lula, é que, Paulo, essas histórias têm que ser contadas. Sabe, a gente não pode ficar olhando os lives da Anitta, que tem 3 milhões de seguidores, 4 milhões de seguidores. Sabe, Paulo, a gente tem que fazer live se tiver 50 pessoas assistindo. É bom. É mais do que um. Eu lembro que para fundar o PT, para fundar a CUT, Paulo, eu saía de São Paulo, pegava um voo, viajava 4h30 de avião, Paulo. 4h30. Chegava em Rio Branco, pegava um carro e ia para Brasileia, para Chapuri, para Telêmaco Borba, para Cruzeiro do Sul, Paulo, para juntar 50 pessoas, Paulo. Eu ia para Parnaíba. Eu ia para o interior do Piauí, para o interior da Paraíba, sabe? Para juntar 50, 60, 70 pessoas.
A gente não junta 1 milhão na hora, não. O que nós precisamos é aproveitar a internet e a gente falar todo santo dia. Essas greves, Wagner, o sindicato tem que ensinar a molecada por que eles conquistaram o que eles conquistaram. Nós temos que dizer para a molecada que nós tivemos todas as nossas conquistas no século XX. Desde a Revolução Russa, a Revolução da China, as 2 guerras mundiais. Ou seja, a classe trabalhadora fez muita greve, nós conquistamos o estado de bem-estar social na Europa, sabe? E agora nós estamos perdendo tudo. O século XXI é o século da destruição. A gente pensava que estava vencendo o capitalismo com a conquista do estado de bem-estar social e eles estavam inventando um outro jeito de explorar a gente. Hoje você não sabe quem é o dono da empresa. Hoje são fundos. Sabe? Você não tem noção nem quem é o dono da empresa. Sabe? Então, meu caro, eles ficaram mais ricos e nós ficamos mais pobres. Nós estamos perdendo a renda de cada país está caindo. Os americanos, os empresários ficaram mais ricos, no Brasil ficaram mais ricos, na Europa ficaram mais ricos. Então, nós temos que aproveitar essa crise que hoje no Brasil, desgraçadamente, morreu 881 pessoas em 24 horas. Chegamos a 12.400 e saber que depois do coronavírus a gente não pode continuar no mesmo debate, no mesmo discurso. Nós precisamos rediscutir o papel do Estado. Desde o conceito de Washington, desde a posse de Margaret Thatcher, de Reagan, sabe que o neoliberalismo impôs a nós o tipo de governança, o tipo da economia que eles queriam. Os estados foram privatizados. E quando vem uma crise como essa, a gente percebe que somente o Estado é que pode resolver isso. Quando quebrou o Lehman Brothers, a gente percebe que somente o Estado é que resolveu isso. No caso do Brasil, foi o Estado que colocou dinheiro para fazer o PAC, para financiar o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, para investir dinheiro para pequena e média empresa. Então, nós temos que ter orgulho de defender um Estado forte, democrático. Um Estado que tem instituições voltadas para defender os interesses do trabalhador. Fica o Bolsonaro e o Guedes, sabe? Discutir. O Bolsonaro é tão cínico que ele não discute o coronavírus, por isso que ele cria uma pirotecnia todo dia. Todo dia tem uma piada sem graça, um dia tem jet ski, outro dia tem Moro, outro dia... O que explica um presidente da República estar na justiça decidindo se ele vai entregar o resultado do exame dele ou não? Uma pessoa séria já teria dito para as pessoas, eu tenho ou não tenho. O que esse cara fica escondendo? Morrendo 1.000 pessoas por dia, esse cara passeando de jet ski e ainda responde daí. Então, companheiro Wagner, companheira Neide, eu não sei se você já está aposentada, vai voltar a ser assessora de alguma coisa, companheiro Paulo Camoto, nós precisamos ter em conta que no final do coronavírus a gente não pode ter o mesmo discurso. É preciso rediscutir a organização da sociedade. É preciso rediscutir o papel do Estado. Vocês estão lembrados que a renda mínima do Suplicy, que parecia uma fantasia 10 anos atrás, virou uma realidade. A gente está percebendo que os avanços tecnológicos todos que nós admiramos, receber pizza em casa, receber não sei o que em casa, pagar a conta da luz pelo telefone, é tudo maravilhoso. Mas nós estamos percebendo que junto com isso vem a concentração de riqueza. E a internet, que era para ser democrática, hoje tem 4 pessoas que mandam em toda a internet. Tem 4 empresas que controlam tudo. Então, companheiros e companheiras, eu acho que se nós não temos a greve de 78, sabe, para nos ensinar, nós temos a nossa experiência. Nós temos o sofrimento desse povo. Nós temos médicos, enfermeiras, faxineiros morrendo. Nós temos alguns que vão ter leito especial e vamos ter outros que vão morrer em casa porque não tem leito. Tudo isso poderia ter sido previsto.
Até hoje, companheiro, não foi discutido nesse país uma política de reconversão. Wagner, eu acho que vocês têm que partir para cima da Federação das Indústrias, para cima da CNI, para cima de todo mundo e cobrar. Os empresários têm que ter vergonha e discutir a reconversão industrial para criar mecanismos, para insumos para reverter o coronavírus. A Ford está parada. Sabe? Então, ele tem que ir para cima do governo para discutir. E outra coisa, para terminar essa live, Vanessa, que eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que às vezes eu fico alegre? É porque o movimento sindical vai ter que aprender uma coisa. O grande adversário nosso para fazer a política que nós precisamos vai ser o Estado. Nós vamos ter que brigar muito com o Estado, porque o Estado vai ter que garantir saúde para todos, o Estado vai ter que garantir educação para todos, e o Estado vai ter que garantir que as pessoas não sejam informalizadas. Não adianta dizer que o cara que tem Uber é pequeno empresário. Ele é um trabalhador sem proteção nenhuma. Não adianta a gente tentar vender ilusão que o cara que está trabalhando, entregando pizza de bicicleta é um pequeno empreendedor. É porra nenhuma. Ele é um cara que não tem direito. Ele cai da bicicleta e quebra a perna, ele não tem nenhum direito. E nós precisamos brigar com o Estado, garantir que esse cidadão tenha direito. Por isso, eu disse para você de manhã, Wagner, é o seguinte: nós precisamos aprender a voltar a ser mais radicais. A verdade nua e crua é que um pouco de radicalização, sabe, no século XXI vai fazer bem para a humanidade e faz bem para todos nós. Tá? Eu acho, Paulo, que você pode fazer curso pelo Instituto, acho que nós podemos fazer muito curso. Se o trabalhador não aprender, sabe qual é a minha ideia, Neis? O cara chega em casa, a mãe coloca o prato de comida na mesa para ele, o safado nem sabe o sacrifício que a mãe teve, nem sabe a quantidade de gordura que caiu nos braços dela, não sabe que ela não tinha todos os condimentos que ele gostaria. Ele, ao invés de agradecer pelo prato, ele reclama. Nós precisamos contar história, porque a nossa juventude precisa saber por que nós somos do jeito que nós somos. Tá? Não é no videogame que a gente vai aprender. É contando história para o nosso povo, e vocês têm história para contar. Por isso eu quero agradecer, sabe, a participação de vocês. De coração, Anês, foi um prazer imenso te reencontrar, mesmo que pelo Zoom. Augusto, foi um prazer imenso, sabe, te encontrar. Vagnão, nós nos encontramos sempre. Paulo Camoto. Sabe? E o companheiro Djalma, sabe, que foi por conta dele que eu queria fazer essa live e terminei não tendo o Djalma. Djalminha, nós vamos fazer uma, querido. Nós vamos fazer uma, porque acho que você merece contar um pouco da sua história no sindicato de São Bernardo. Eu lembro de uma vez que o Djalma se pegou de pau com o alemão na porta da Volkswagen. O Chico Malfitano era repórter da Globo. O Chico Malfitano queria brigar com o alemãozinho. E o Djalma, então, pegou e foi para cima da alemãozinho na porta da Volkswagen. Sabe? O Djalma era um companheiro que, se tivesse sido presidente do sindicato, teria feito um bem maravilhoso pela autenticidade dele. Então, companheiros, nós temos que ter orgulho de contar as nossas histórias, porque não tem pobre nas fotografias, sabe? Pode ver que todas as conquistas do Brasil não tem pobre. Pode perceber que, embora eu tenha feito quase todos os comícios da direta, eu apareço em raríssimas fotos das diretas. Você pode perceber que todas as lutas sociais que o povo fez, ele não aparece nas fotos, porque quando a direita ganhou, o pobre foi esquartejado, enforcado, sabe, salgado, espalhado pelas ruas da cidade. Essa é a história do Brasil, que nós precisamos mudar. É por isso que eu digo, eu tenho 74 anos, energia de 30, tesão de 20 e vontade de lutar como jamais tive. Tá? Muito obrigado de coração. Um beijo para cada um de vocês. Valeu. Saúde, pessoal. Saúde. Tchau, tchau. Boa noite a todos. A luta continua.